Olá, bem-vindo ao Diário de Narrador. Marcelo Doó falando, locutor esportivo, e queria falar de um dia histórico para a nossa profissão. Hoje, 7 de dezembro de 2020, a Rede Globo de televisão contratou pela primeira vez uma narradora. Trata-se de Renata Silveira, que veio dos canais Fox Sports, passou pela Rádio Globo, fez um concurso na Rádio Globo lá atrás, foi aluna do Edson Mauro, grande narrador do Rio de Janeiro. Depois de também passar por um concurso dos canais Fox Sports, foi contratada, narrou Copa do Mundo, estava nessa integração Fox e ESPN e hoje foi anunciada narradora da Rede Globo de televisão. Pela primeira vez, repito, na história, a Globo contrata uma narradora, uma mulher, para comandar as suas narrações esportivas, seguindo um caminho que já veio com a Ana Thaís Matos como comentarista, a primeira comentarista feminina, né, de jogos de futebol dos dois naipes na sua casa, comentaristas de arbitragem, repórteres, enfim, um espaço que está crescendo demais. E esse é um marco que vem no dia seguinte a uma final de campeonato brasileiro feminino, transmitido na TV aberta, na internet e na TV por assinatura por 3 locutoras. Natália Lara, no Twitter oficial da CBF, a própria Renata, na ESPN ontem, e a Isabelle Moraes, na Band. A Globo, portanto, não será a primeira TV aberta a fazer isso, mas como é a principal emissora do país, tem um peso muito grande tudo isso que está acontecendo para a história da ocupação das mulheres nessa que pode ser a última grande barreira das mulheres na cobertura do jornalismo esportivo e também no esporte como um todo, né? No esporte ainda falta cargos diretivos, faltam cargos de chefia, direção, de presidência de clubes, mas no jornalismo esportivo essa era a grande barreira. E essa grande barreira está sendo quebrada neste instante. 3 locutoras, eu citei aqui 3 exemplos, podemos colocar também aqui a Elaine Trevisan, da Rede Vida, uma das primeiras dos tempos mais recentes, destas mais jovens, a trabalhar também numa TV aberta, voltando ainda mais a Luciana Mariano, que está com a gente no NBB, mulheres ocupando esse espaço. Qual é a importância disso? A importância não só da quebra do preconceito, do paradigma, porque muita gente acha que narração não é para mulher, o que é um absoluto preconceito, mas se a gente voltar no tempo e resgatar aquilo que é a história da narração esportiva no Brasil, ela também começou sob olhares estranhos. Lá nos anos 20, quando Nicolau Tuma foi ao campo da Floresta transmitir um jogo de seleções estaduais e decidiu que ao invés de ficar passando informações de forma com interrupções, um trechinho, depois ligo mais tarde, falo quanto está o jogo, só com os resultados, ele decidiu que abriria o microfone para relatar tudo aquilo que estava acontecendo. Pela primeira vez acontecia uma narração esportiva de futebol no rádio. Isso não acontecia. Malha as provas de turf. Muito do exemplo daquilo que tinha como referência o Nicolau Tuma, esse pioneiro, veio da narração do turf. E hoje a arte que ele criou, passando por muitos preconceitos também, enfrentou muitos haters, o Nicolau Tuma na época dele, só que na época dele era por carta, muita gente pedia para que ele fosse demitido da Rádio Educadora de São Paulo na época. Aos poucos, o coração das pessoas, o ouvido das pessoas foi se acostumando a esse relato que fez com que o futebol se tornasse tão famoso no Brasil, chegando aos 4 cantos do país, com grandes nomes, Oduvaldo Cosi, Geraldo José de Almeida, Pedro Luiz, Edson Leite, Fiore Giliotti, vindo as gerações até essa que nós vivemos aqui. E neste momento da história da nossa profissão, a gente está vendo talvez a grande quebra de paradigma dos últimos 20 anos. Porque depois de Osmar Santos, depois de Galvão Bueno, de Luciano do Vale, de Silvio Luiz, nada mais novo foi criado. E agora elas têm a sua visão do que é o futebol, o seu jeito de falar sobre futebol, os seus padrões vocais diferentes dos nossos, o que no futuro eu tenho certeza absoluta que vai somar, agregar ainda mais as grandes vozes que já existem da narração esportiva, tornando a comunicação do jogo de futebol ainda mais rica no Brasil. Porque elas já são competentes, elas estudam, se preparam, elas conhecem do jogo, elas conhecem dos times, elas acompanham o noticiário, dominam o jornalismo esportivo. A Renata, inclusive, é pós-graduada em jornalismo esportivo. Portanto, a técnica, tudo aquilo que é necessário para você ter conteúdo para falar sobre aquilo, elas têm. Agora, cada uma com o seu estilo,
e que isso ficou muito evidente ontem, zapiei bastante para acompanhar as transmissões, a Renata mais comedida, mais informativa, mais serena na transmissão, a Isabelle um pouco mais rápida no pique do rádio, de onde ela vem, um pouco mais de emoção, a Natália Lara com um poder de comunicação na internet espetacular, cada uma já tem seu estilo. E aí, com o tempo, com a execução, com a oportunidade e com a repetição, assim como acontece com todos nós locutores homens, elas também vão se desenvolver ainda mais e vão virar referência. Referência para as meninas que hoje pegam o controle de um videogame, como esse aqui, e vão jogar o FIFA e vão jogar o PES, e não tem alguém para imitar. Eu tive o Osmar, o Oscar Ulisses, eu tive o Zé Silvério, o Luciano, o Galvão, o Silvio, eu tive essas referências. A minha geração teve essas referências. Elas não tinham ninguém. Porque as primeiras narradoras lá atrás, nos anos 70, foram episódicos os espaços para as mulheres muito pequenos e curtos. Agora não. Agora é uma coisa consolidada em todas as mídias. O rádio em breve vai entrar nisso. Para o rádio é um pouco mais difícil, mas ele vai entrar nisso em breve também. Mas quando a Rede Globo, que é a cabeça, é aquela que dita a tendência na comunicação no Brasil, principalmente falando de televisão, quando ela dá esse passo, é porque a última barreira foi aberta. E eu confesso, não tenho lugar de fala para isso, mas estou muito, muito feliz de ver esse momento, de um espaço novo, gente nova, que pode agregar, que pode sim me ensinar, que pode trocar e fazer com que você tenha uma experiência mais legal acompanhando o jogo do seu time. Viva as mulheres na narração esportiva! Parabéns, Renata! Grande sorte e sucesso para você, assim como a Isabelle lá na Band, assim como a Natália, como a Elaine, como todas as outras que estão buscando esse espaço cada vez maior.